Sejam muito bem-vindos ao podcast Liderança Além dos Resultados, uma produção da Vilon Desenvolvimento Criativo. Estamos hoje aqui para mais um episódio e eu estou ansioso e ao mesmo tempo muito feliz de recebê-los aqui, Marcelo e Dani. Estamos aí há bastante tempo com essa agenda aí para acontecer. Que bom que vocês estão aqui. E a gente vai conversar hoje, então, com o time de amigos, parceiros aqui do CIEE Santa Catarina. Eu vou apresentar essa instituição que muito nos alegra de ser parceira e, ao mesmo tempo, aqui está contribuindo com os nossos ouvintes, telespectadores, acompanhadores aí, sobre conteúdos vinculados à liderança, gestão e transformação. Em especial hoje vamos falar também, obviamente, do impacto do CIEE na comunidade, no nosso estado, no Brasil e até mesmo além das fronteiras, porque o desenvolvimento vai muito além dos indicadores e gera resultados que a gente não tem nem como acompanhar. Eu sou o Matheus Vilon, facilitador, diretor, consultor na Vilon Desenvolvimento Criativo e estarei aqui hoje como host deste episódio. Bom, comigo tenho aqui então o Marcelo Vaz, que é administrador, tem pós-graduação em gestão do terceiro setor, pós-graduação em compliance, também pós-graduação em neurociência aplicada ao comportamento e ao desempenho. Eu sei que também gosta do windsurf, né? Praticante aí lá na Lagoa da Conceição. E logo depois do windsurf, nada como uma boa granola e uma taça de vinho para regular, né, Marcelo? Muita granola. Muita granola, tá certíssimo, né? E a Dani Mendes, que é psicóloga, né, pedagoga, e também tem pós-graduação em educação inclusiva, mestre em psicologia, formação também em psicologia sistêmica, além da pós-graduação em neurociência aplicada ao comportamento e ao desempenho. E 20 anos de CIEE, né? O Marcelo é superintendente do CIEE Santa Catarina. A Daniela é gerente de gestão de pessoas dentro do CIEE Santa Catarina. Então, tem um papel aí determinante, né, de influência na gestão dessa instituição tão importante. E para quem não conhece o CIEE, né, vamos apresentar aqui então essa instituição que tem 40 anos em Santa Catarina, né? Então, o que a gente pode dizer é que o CIEE vem conectando milhares de jovens ao mundo do trabalho com dignidade, formação e acompanhamento. Fundada em 1984, o CIEE Santa Catarina é uma entidade, uma organização social, né, sem fins lucrativos, que carrega um propósito muito claro: incluir jovens no mercado de trabalho de forma estruturada, ética e transformadora. Ao longo dessas 4 décadas, a instituição se tornou referência em formação, empregabilidade e desenvolvimento humano, sempre com um olhar atento às realidades sociais do nosso estado, e tudo isso se concretiza com um trabalho sério que une educação, inclusão socioprofissional, empregabilidade e impacto real. Hoje o CIEE Santa Catarina está presente em todo o estado com 18 unidades, o que garante que jovens de diferentes regiões e realidades e contextos tenham acesso aos seus programas e assim possam ser inseridos, né, e apoiados nessa entrada no mercado de trabalho. São 2 grandes portas de entrada ao mundo do trabalho: os programas de estágio e os programas de aprendizes. Além disso, o CIEE também oferece oficinas socioeducativas gratuitas, o programa de iniciação ao trabalho, ações de apoio às famílias, iniciativas voltadas à inclusão de jovens, PCDs e também demais jovens em situações de vulnerabilidade social. E você talvez se pergunte, bom, mas quais são os resultados, né, que essa instituição consegue atingir? A gente deu uma pesquisada aqui, se tiver algum número aqui a ser corrigido, nos ajudem. Mas somente em 2024, que são os indicadores que já estão fechados, né, o CIEE Santa Catarina inseriu mais de 16 mil jovens aprendizes no mercado de trabalho, teve mais de 25 mil estagiários em atuação, inseriu 842 jovens com deficiência, pagou mais de 160 mil bolsas auxílio, impactou mais de 5.600 jovens com oficinas socioeducativas e capacitou mais de 800 jovens no programa de iniciação ao trabalho. Indo muito além de números, o CIEE é feito de histórias de superação, de oportunidade, de jovens que ganharam confiança, aprenderam uma profissão e hoje são referência em suas áreas. É uma instituição que carrega em sua essência o compromisso com a liderança inclusiva, com a escuta ativa, com a equidade e com o desenvolvimento das próximas gerações.
Uau, são vários números, né? E com certeza muitas histórias. E lendo aqui, eu imaginei, né? Se tem 40 anos, imagina quantos jovens já estão quase se aposentando hoje, né? Que passaram por essa instituição, que vocês auxiliaram na entrada de mercado de trabalho, deram condições mais dignas e que hoje são líderes, gestores, né? E, enfim, muito impacto social. Então, pra gente é realmente um prazer estar aqui conversando com vocês. Obrigado mais uma vez pela disponibilidade. E eu quero começar aqui pedindo para que vocês se apresentem, né? Então, Marcelo, conta um pouquinho, né? Além dessas pós-graduações, dessa formação toda, né? 27 anos de CIE, tenta resumir para a gente aí um pouquinho de como que você está hoje, neste momento, quem é você nesse momento, como é que você está se sentindo e um pouco do que te trouxe até aqui. Legal. Bom, primeiro, uma satisfação estar aqui contigo, né, Matheus? Então, é uma parceria que a gente já tem há bastante tempo, né, Dani? E com a Avilon a gente tem conseguido, aí vai falar um pouquinho disso tudo hoje, né? Mas, graças aí, conseguimos ajustar as agendas, né? E muito bom compartilhar desse momento aqui contigo agora também, é uma alegria pra gente isso. E falar um pouquinho dessas histórias, né? Que também são as nossas histórias dentro do CIE. Bom, eu comecei no CIE pequeno ainda, né? Dá para falar. 27 anos atrás, né? Mas atuando muito no atendimento aí às empresas, né? Então, buscando parcerias, rodando de porta em porta mesmo, né? Oferecendo todos os serviços, projetos do CIE. E aí a coisa foi crescendo, né? O próprio CIE foi se estruturando cada vez mais e melhor aqui no estado de Santa Catarina. E eu sempre costumo falar, esses dias a gente estava conversando lá dentro também no CIE, a respeito desse meu período, né? Eu também já fui estagiário pelo CIE, né? Em outra organização antes. E sempre tive assim um aspecto que eu sempre me preocupei em pensar com a cabeça dos outros, né? Tentar fazer esse exercício, né? Bom, eu no lugar dele, o que eu faria? Né? Então, no lugar do meu supervisor, no lugar do meu gerente, no lugar do superintendente, o que eu faria? Né? Muitas vezes eu faria coisas completamente diferentes e outras eu faria coisas, né, que eu nem imaginava que ele também faria, né? Então ele fez uma coisa que eu nem pensava em fazer. E eu acho que isso foi moldando também o meu jeito de ser e de atuar ali dentro do CIE, né? Então sempre atento para aquilo que eu posso melhorar enquanto profissional, e também o que o CIE pode fazer, né, de diferente, inovar para tentar atender cada vez melhor o seu público, né, que começa com o nosso público interno, depois também o nosso público externo. Daí são desde os jovens, famílias, parceiros, empresas, instituições de ensino, a rede socioassistencial, então toda uma série de stakeholders aí que se envolvem direta e indiretamente com o nosso trabalho, e que são afetados por decisões, né, e pelos números, né, que você falou alguns aí também, que impactam bastante gente. Então foi uma trajetória bem bacana, né, que eu acredito, e agora nesse papel de superintendente, a responsabilidade aumenta, né? Porque agora a gente tem condições de fazer tudo aquilo que a gente sempre disse que poderia fazer. Então vamos lá. Que olhava, né, de perto, mas não na cadeira. Isso. Até vale, acho que deixar claro, né, para quem está nos acompanhando, que o CIE, como uma organização social, né, sem fins lucrativos, tem um conselho, né? Exato. É composta por um conselho de pessoas, né, que se dedicam voluntariamente para isso, mas a gestão profissional é feita por vocês, né? O cargo executivo, digamos, né? Isso. Tá com vocês. Então, a superintendência é o primeiro cargo executivo, depois todo um organograma ali, né, que está em todo o estado, né? São 18 unidades. Mas a gestão também é de um conselho de administração, né, que é formado por voluntários, como você falou. Legal. E que nos apoia bastante, né, em todo o estado nessa atividade. E aí a gente, né, começou a construir isso, né, e a fazer todo esse resultado acontecer cada vez melhor, né, agora com a responsabilidade de fazer acontecer, né. Então tudo aquilo que a gente antes criticava, bom, agora vamos fazer diferente então, e a gente começa a sentir um pouquinho das dores também, que não se sentia antes, né, Matheus? E por isso que a gente foi buscando ao longo desse caminho. No meu papel enquanto superintendente, eu tenho 7 anos, acho que 7 anos, né, nesse papel de superintendência. E aí a gente foi também entendendo que não dá para fazer tudo sozinho, né, e que a gente precisa de bons parceiros, né, para construir um CIE cada vez melhor, cada vez maior, e com resultados cada vez mais expressivos. Excelente. Que bom tê-lo aqui. Dani, minha colega de psicologia, né? Fala um pouquinho sobre você, dessa tua trajetória, enfim.
Matheus, primeiro também quero agradecer e dizer o quanto para mim também é muito legal estar aqui hoje. Estou bem feliz com essa possibilidade. Já acompanho o trabalho da Avilon há bastante tempo e estar aqui hoje, nesse momento contigo, para mim é bastante significativo, assim. Né, de ter recebido esse convite e estar hoje aqui com o Marcelo para a gente falar um pouco sobre o CIE, que é, como ele falou, as nossas histórias se confundem, né, com todo esse cenário que tu retratou aí, falou na tua fala inicial. Bom, então tu falou um pouquinho ali da minha formação, né, já há bastante tempo e completando 20 anos no CIE. Comecei no CIE, o CIE é a minha vida profissional, é praticamente toda no CIE. Comecei na cidade de Criciúma, numa das nossas unidades, né, então eu fazia a ligação dos jovens, né, dos estudantes, com as oportunidades de estágio e de aprendizagem. Fiquei um tempo lá e depois vim para Florianópolis, né, que é a sede do CIE, e hoje estou no cargo de gerente, né? Então, hoje eu faço a ligação interna, né? Faço a parte de gestão das nossas pessoas, para que a ligação com o nosso público, os nossos parceiros, ela possa ser cada vez melhor, né? É um trabalho também de apoio à gestão, então, né, junto comigo, que sou gerente, nós temos outros gerentes, são mais 5, que dão suporte para toda a operação, para todas as nossas equipes que estão nas nossas 18 unidades, mais a sede. E aí, junto com o Marcelo, o presidente, que também está sempre muito próximo da gente, levando o CIE Santa Catarina cada vez mais longe, né? E o que a gente quer, que a gente se propõe, que eu acho que é bem o momento que a gente está, é isso, assim, né? Ter bastante consciência do que é essa organização e do papel fundamental que a gente tem na sociedade. Então, os números que tu falou, né, são bastante expressivos, mas quando a gente encontra uma pessoa, né, que diz, eu fui estagiário pelo CIE, ou eu participei do programa de aprendizagem, eu fiz um PIT, que é o nosso programa de iniciação ao trabalho, mesmo pra gente que hoje não tá lá na ponta, né, fazendo esse encaminhamento direto, é uma satisfação que não tem preço, assim, sabe? De saber que realmente... Porque a gente que tá dentro, às vezes parece que é algo tão corriqueiro, né? Sim. É mais uma formatura, é mais uma turma de aprendizagem. E a gente, quando ouve um depoimento ou escuta alguém falar que aquela passagem pelo CIE, de fato, mudou a vida daquela pessoa, daquela família, é muito gratificante. Então... estar hoje, né, nesse cargo de gestão de pessoas, né, nessa organização que tem, então, essa preocupação em olhar para as pessoas, então, olhar para as nossas pessoas que vão cuidar das outras pessoas, é bastante desafiador, né, porque a gente vê essa questão da transformação, ela é muito real, então, que a gente tem que ter esse time sensível, preparado, atento e que tenha essa noção, né, de que realmente a gente impacta na vida das pessoas e da sociedade como um todo. É muito gratificante trabalhar no CIE e quase, né, isso assim, de ter a nossa vida transformada e fundida mesmo, né, com o propósito institucional. Legal. Então, acho que é isso. Eu vou fazer já uma pergunta conectada a isso que você trouxe, né? Desse propósito e o impacto social. Uhum. E uma instituição que ela tem um caráter nacional, então existem, né, diretrizes nacionais, mas vocês aqui em Santa Catarina, claro, precisam responder, né? Imagino, né, a questões nacionais, mas Santa Catarina por si só já é um país, se a gente for olhar, né, comparando a países menores, obviamente, né, a gente vai ver que a gente tem um estado, né, com mais de 200 municípios, vocês estão com 18 unidades espalhadas, então vocês atendem geograficamente, né, toda a região, todas as regiões, as pequenas regiões do nosso estado, então tem aí uma diversidade de realidades muito diferente, nós estamos aqui no litoral, lá no oeste é uma realidade, na serra é uma realidade, e aí a pergunta que eu trago para vocês, assim, como que vocês têm buscado, né, levar um alinhamento e criar um alinhamento com todos esses gestores, em todas essas unidades, para que a linguagem seja alinhada, coerente, de fato, né? Uhum. Posso? Então, esse é um desafio tanto, né, Matheus? São 18 unidades, são 260 colaboradores que o CIE tem em todo o estado. E não é mole, mas é muito gostoso, é bom isso, é gratificante, mas assim, além de todo o trabalho que a gente também já fez com a Avilon, né, a nossa parceria no ano passado e ainda as futuras parcerias aí que nós temos, né, já alinhadas, um trabalho que a gente começou e fez de uma maneira, está fazendo de uma maneira muito organizada e consistente nesse ano, de rever todo o nosso propósito, né? Não seria rever, né? Eu acho que ter mais clareza e alinhamento de propósito. Até então, quando a gente perguntava o que é o CIE, o que o CIE faz,
a gente tinha 260 CIEs diferentes, cada um na cabeça de um colega. Sim. E estava certo, né? Cada colega, dentro da sua percepção de atividade profissional, dentro do seu contexto profissional, enxergava e via o resultado do CIE de uma maneira, né? Por aquela que ele estava atuando ali na sua rotina, no seu processo, com os números e o impacto que ele conseguia enxergar. Não era um CIE errado, mas não era todo CIE da maneira como a gente gostaria, né? Como a gente precisa que todos enxerguem, vejam o CIE, até porque o nosso propósito é muito maior, né? E a gente não vai convergir todos os esforços, né? Ou conseguir fazer isso com muita facilidade se a gente não tiver um entendimento muito claro de qual o propósito do CIE dentro da cabeça de cada colega, né? Então, não pode ser diferente o meu, da Daniela e do estagiário que nós temos em qualquer unidade. Ele precisa entender isso da mesma maneira para que todo o esforço da entidade se converta naquele resultado que se espera. O nosso propósito aí é desenvolver, né, e construir uma sociedade cada vez mais justa e equitativa. Então, e a gente parte do princípio que a gente precisa começar a fazer isso ali dentro do CIE, né? E a partir do momento que a gente consegue fazer isso dentro da organização, a gente começa a espelhar para fora cada vez mais, né? Então, se torna um exemplo, se torna uma referência e multiplicador também. Você imagina que, você falou alguns números, né? São mais de 4.000 empresas parceiras do CIE. Se cada uma delas, né, ou se metade delas, pelo menos, conseguir se espelhar em algumas dessas ações que a gente vem desenvolvendo ali dentro, e tendo isso como referência também para aplicar dentro do seu grupo, com colaboradores, com jovens que contratam conosco, a gente já começa a mudar um pouquinho dessa realidade. Sim. Né? Construindo uma sociedade mais justa, onde todo mundo tem direito a se desenvolver profissionalmente, a desenvolver as suas competências, o seu potencial, e equitativa, né? Dando para cada uma dessas pessoas o que elas precisam para chegar no mesmo lugar. Né? Diferente de igualdade, né? A gente tem uma preocupação com a equidade. E essa equidade a gente tem que fazer bastante, assim, com muita escuta também, né? Entendendo a realidade de cada público, a realidade dos nossos colaboradores internos, dos jovens, dos supervisores. Então, o primeiro desafio, sem dúvida nenhuma, é esse alinhamento de propósito. E a partir daí a gente começa a fazer toda uma série de desdobramentos e começa a conectar outros projetos que já aconteceram também, como a parceria que nós construímos no ano passado para desenvolver as nossas lideranças, mas agora entendendo que isso tudo começa a fazer parte de algo muito maior que está sendo construído. Sim. E na tua liderança, como que você, enquanto superintendente, mas também como ser humano, né, tem escolhido se posicionar e conduzir essa busca de propósito, esse alinhamento necessário com tantos gestores, né? Sejam os que estão ali próximos em Florianópolis e os que estão espalhados nas 18 unidades. O que para você tem vibrado e, ao mesmo tempo, facilitado esse fluxo? Isso para mim é um motivador, né? Então, não sei se é permitido falar, né? Mas é o que dá tesão, né? Pode falar. Então, que te move mesmo, né? Que faz a gente se levantar, enfrentar os desafios, entender que sim, desafios, problemas a gente vai ter em qualquer momento, em qualquer organização, mas tem algo muito maior que a gente está construindo, né? E faz parte de um legado também, né? Não profissional só, mas da instituição. Né, um legado que a gente vai deixar na vida de cada um, né, na vida de cada um que passou pelo CIE, de cada jovem que passou pelo CIE, que foi contratado como estagiário, como aprendiz. Esperamos também de cada supervisor que se relacionou conosco em alguma empresa, né, que também sentiu ali o reflexo dessa atuação. Mas o meu modelo eu costumo ser bem participativo, né? Então eu gosto de uma liderança participativa, procuro exercer, né, Dani, dentro do possível, claro, porque a gente tem aí limites, né? Mas uma escuta, entendendo bastante a realidade de todo mundo ali dentro das diferentes áreas, né? Mas também buscando um processo cada vez mais ágil de gestão, né? Então a gente precisa... E não seria o contrário, né? Se a gente olha para fora e consegue compreender um pouquinho melhor todo esse cenário que a gente tem, né? De aquele volatilidade, das incertezas, das mudanças constantes que a gente enfrenta, né? A gente consegue ver o tamanho de ajustes que a gente precisa implementar a todo momento dentro da organização, né? Seja no comportamento, seja em técnicas, em práticas de gestão, em processos diversos, para que
a nossa proposta de valor, né, seja cada vez mais percebida e entendida, né, por todos os públicos que se relacionam conosco. Então, é algo que, não sei se eu fui claro, né, mas de uma maneira muito genérica, assim, mas me motiva bastante. Né, porque é um desafio constante também de aperfeiçoamento profissional. Sim. A gente não pode entender que, bom, tudo que eu sei, que eu aprendi até hoje é o suficiente. Né? Tanto que aí tem pós-graduação em andamento e depois dessa talvez outras que venham, né? Conforme a demanda que a gente for percebendo. Sim. Né? Para que a gente consiga fazer algo sempre melhor. Legal. Mas eu vou pedir para você trazer, então, um exemplo ou uma dica prática, né? Como é que você faz uma gestão participativa, o mais participativa possível, tendo, né, 18 unidades, então tem muita gente pensando diferente, muitas demandas diferentes. Na prática, assim, como é que você consegue atualizar esse modelo? Então, eu vou puxar um exemplo de pouco tempo atrás. Né? Em uma das reuniões de planejamento estratégico, a gente começou a construir um mapa da empatia. E nesse trabalho, a gente... Né, separou ali o grupo de coordenadores das unidades em pequenos grupos, né? E cada um deles assumiu o papel de um dos nossos públicos. Legal. E um dos papéis foi o do jovem. E aí esse grupo teve uma brilhante ideia, que eu achei mesmo que foi muito bacana, e é necessária, claro, né? Mas ali a gente não tinha programado dessa forma, de descer uns andares e falar com os próprios jovens. Vamos lá, quais são as dores, né? Perfeito, vamos perguntar em loco. Vamos perguntar para eles o que está acontecendo aqui, quais são as dores, o que eles procuram, o que eles esperam do CIE. E então metade do grupo fez esse trabalho lá, pessoalmente com o jovem, e metade do grupo ficou ali no auditório fazendo o trabalho de equipe. O grupo que voltou com essa percepção prática do jovem trouxe uma realidade completamente diferente. Né? Enquanto o grupo que ficou trouxe aquilo que a gente acha, né? Que a gente pensa que é o que está valendo. Isso mostra muito, assim, de uma maneira bem prática, né, e evidente, a importância dessa escuta. Né? Então, a gente não pode pensar em nada sem envolver realmente quem está operando aquele processo, quem vai exercer aquela atividade nova, né, quem vai atender o público. Cada vez mais eu tenho insistido com toda a equipe de gestão ali do CIE, que sim, a gente busque novas ferramentas, novos serviços, mas que a gente fique atento para as dores, para a entrega que a gente precisa fazer ali para dentro para a equipe. Isso precisa fazer sentido, né? Porque senão vai ser só mais uma entrega, vai ser só mais um treinamento. E não é por aí. Né? Então, as nossas pessoas precisam entender o benefício das mudanças que a gente está propondo, né? Aí a gente entra naquele assunto até de andragogia e tudo mais, que é diferente, né? A gente falar com um jovem que está com um HD vazio e de um adulto que já tem experiências anteriores, né? Como é que a gente faz a pessoa sentir ou perceber o benefício daquela mudança, né? Então, ouvir o nosso público, pensar dentro de uma metodologia ágil, né? Entendendo ali o mínimo que a gente precisa para entregar. Tem um meme aí, eu não sei se é um meme, como é que diz, mas primeiro a gente começa, depois a gente melhora, né? Isso aí. Estão falando por aí. Então é isso. O MVP, né? É o MVP. Né? Vamos trabalhar no MVP. Bota na prática o mínimo necessário para fazer alguma entrega e daí a gente vai percebendo isso. Eu imagino, né? Com tantos projetos, tantas necessidades que vocês precisam responder, tem que criar muito MVP, né? Se você for fazer tudo no modelo burocrático, formalizado, enfim, ficar o mais tempo planejando do que resolvendo os desafios que vocês têm na prática. Mas complementando um pouquinho a resposta do Marcelo, assim, esse estilo, né, de liderança, jeito que o Marcelo gosta de fazer essa gestão, para colocar isso tudo, né, as 18 que a gente conta de unidade, mais a equipe de gestores, gerentes da sede, num alinhamento é bastante desafiador, né? Então, Marcelo sempre fala também, não quero aqui vaquinha de presépio, que vá concordar comigo. E aí, né, a diversidade enriquece também esse modelo, mas é bastante desafiador. Às vezes eu me pego pensando como é que a gente vai fazer agora, né, quando vem às vezes uma opinião, uma postura, um comportamento mais desafiador, né, e agora? Né? Então não é dizer que a pessoa está errada, porque não é o jeito dela de ler uma determinada situação. E teve um trabalho que a gente começou ano passado também, nessa da escuta, que o Marcelo intitulou de Turnê Papo Reto. Né? Então, nessa de entender,
fazer a gestão de dentro para fora, a gente rodou todas as unidades do nosso estado, né? Foi um trabalho que a gente fez em parceria para ouvir os nossos colaboradores. Então, claro, esse trabalho que o Marcelo fala de planejamento estratégico mais estruturado, a gente está dizendo mais estruturado esse ano, porque a gente está com um norteador mais definido, né? Mas a gente já vem trabalhando há algum tempo. E isso a gente fez, então, rodando as unidades no ano passado. E o Marcelo já falava um pouco sobre estratégia. A gente, né, queria, de fato, mostrar para as pessoas, abrir espaço para falar. Então, não é uma liderança que está distante. Isso também é exemplo, né? Então, é liderar pelo exemplo. Então, eu tenho que estar perto das pessoas. Eu tenho que saber, falando internamente, né? O que as minhas equipes, né? O que as pessoas que trabalham aqui dentro precisam. E, então, depois de uma fala basicamente sobre estratégia, né? A gente abrir esse espaço. Então, qual que é a tua dor aqui? E ia desde um atalho no sistema, a cadeira que era desconfortável, sei lá, a sala que era apertada, enfim. E acho que isso também vai trazendo aí, pela questão do exemplo, esse modelo e tentar ir trazendo esse alinhamento, né? Que é bem difícil. Então, junto com esse trabalho que a gente fez no ano passado, teve o trabalho, né, que a gente desenvolveu em parceria com a Avilon, que foi para fortalecer a liderança, especialmente para a questão de gestão de pessoas, né? A gente tem um grupo de líderes que não é nada raro, né? Voltado para questões operacionais. E a gente tem, né, hoje 200 e poucas pessoas, 260, e crescendo, né? Que precisam de atenção. Então, essa atenção, ela não é de responsabilidade do RH, né? Do setor de gestão de pessoas, ela é responsabilidade daquele gestor. Então, isso pra gente era algo muito não esclarecido. A demanda vinha, tô com um problema, né? Coisa boa não vem pra cá. Tô com um problema, então, aí acionava a equipe, enfim. E quando a gente fez essa rodada estruturada, também, né, em parceria quando a gente demandou essa parceria com a Avilon, era para isso, assim, para sensibilizar esses gestores da importância de eles se enxergarem, né? Então, de eles entenderem e se perceberem como gestores de pessoas. Porque aí a gente começa a achar, a pisar firme, né? A saber para onde a gente vai andar. Então, entender primeiro o meu cenário, o que eu tenho aqui, para daí entender também o que vem, às vezes, da superintendência, nesse contexto mais amplo, né? Então, a gente não é uma organização de manda quem pode, obedece quem tem juízo, não é nesse sentido, mas quem está na ponta, ocupando esse cargo de gestão, de líder, de liderança, precisa entender o quanto é importante olhar para as suas equipes, né? Então, como é que ele faz, respondendo um pouco a tua pergunta, é disso também, é de estar junto, né? De estar lá com a equipe, e nesse momento é todo mundo, né? É o aprendiz, é o estagiário, todos os colaboradores. O nosso presidente esteve junto em, acho que uma das edições, então, e é isso, assim, e não é um espaço para ter melindre. Uma característica do nosso time, felizmente, é que as pessoas sentem segurança para falar. Então, falavam. Essa era a minha próxima pergunta, né? E o papo reto aconteceu ou ficou um papo torto, né? Ficou aquele papo que gira e não chega, né? Fica dando volta. Não, ele aconteceu. A gente gostaria de ter tempo para fazer com mais frequência, né? Mas ele, de fato, aconteceu ano passado. A gente finalizou no começo desse ano, na verdade, com as unidades de Chapecó, São Miguel do Oeste e Concórdia. Mas, sim, e era um momento... As pessoas, né? Os colegas falam, quando é que vai ter de novo, né? E o que a gente quer, que todo mundo entenda, é que não precisa, a gente fala, né? Não precisa esperar por aquele momento pra vir uma reclamação ou coisa assim, né? Em alguns momentos a gente até falava, beleza, a gente ia, vamos falar das coisas boas também, porque também tem, né? Sim. Mas aconteceu sim, foi muito importante. E em alguns momentos eu até falei, Marcelo, será que é tu mesmo que tem que na agenda, né? Tá? É o principal administrador. Mas ao mesmo tempo eu pensava, faz toda a diferença ser o Marcelo, né? Eu acompanhava por conta da gestão das pessoas, pelo olhar, né? Mas faz diferença quando é ele pela proximidade. Não é uma pessoa que fica distante das equipes. Ele tá sempre muito próximo, né? Então, acho que isso também faz a diferença. E pra mostrar, né, essa abertura também, né? Exatamente. Eu acho que é importante isso e a gente percebe isso que você falou, né? Não é uma realidade só do CE, isso é geral, né? Não podemos dizer que todas as empresas passam por isso, mas grande maioria sim, que o líder, naturalmente, ele foi crescendo de uma carreira técnica da operação. E ele vem, né, se
demonstrando ali com aptidões para gestão, ou às vezes porque só tem tu, vai tu mesmo, a gente sabe disso na prática, como que funciona. Às vezes, assim, o melhor técnico vira o gestor da área e da unidade, né? No caso de vocês, talvez. E aí é necessário fazer essa atualização do modelo de liderança, porque antes, no papel técnico, ele demanda para o gestor de pessoas, né, o oficial, que é o RH, o DHO, ou para o seu superior. E nesse caso, não, ele precisa assumir essa responsabilidade e entender que o time é ele. Porque às vezes a gente também escuta esse mesmo, eu diria assim, essa expressão, né, ou essa mentalidade que é assim, lá o pessoal do meu time. Mas peraí, é lá o pessoal do seu time ou é o seu time? Como se o líder não estivesse incluído nesse organismo, como se ele não fosse parte importante do organismo, né? Até eu brinco, né? De fazer conta quando a gente está falando de responsabilidade, né? Bom, se eu tenho uma equipe de 10 pessoas, cada um tem 10% de responsabilidade. Dentro do clima, dentro da atmosfera que está se criando ali, dentro das entregas. Obviamente que o líder tem uma influência ainda maior do que esse 10%, né, nas tomadas de decisão, mas todos têm uma influência. E o líder, por incrível que pareça, às vezes ele se afasta dessa responsabilidade, colocando todo o fluxo como se estivesse a par da sua gestão. E aí, quando se fala em gestão de pessoas, né, e das responsabilidades na gestão de pessoas, isso está dentro do papel de liderança. Então, aqui tem um dever, né, eu acho que você está trazendo também um desafio de vocês, né, de deixar mais claro esse papel e responsabilidade da liderança, que está dentro do portfólio de atividades e de competências. E, ao mesmo tempo, quando vocês fazem essa ação, né, dessa turnê aí por todas as unidades, de deixar um canal aberto e de escuta ativa. E, ao mesmo tempo, dar um exemplo de abertura. Acho que isso é um benefício, né, que vem de uma ação como essa aí. Mas imagino como foi desafiador, né, fazer esse rolê todo aí. E não é uma questão, né, Matheus, assim, de confiar ou não nas lideranças, né? Que parece que, a gente está indo lá falar com as equipes, mas é sempre com a presença também da coordenação local. Mas é uma conversa diferente, né? Porque até então, e por isso mesmo que a questão do alinhamento do propósito no planejamento veio tão forte. Porque sempre tem um viés, né? Então, a coordenação, quando vem para a sede, a gente faz as reuniões, faz todo o trabalho com eles, mas tem o meu óculos ali, né? Tem o meu filtro. E, naturalmente, cada um repassa aquilo que julga ser importante, com o seu olhar, com a sua experiência, e às vezes acrescenta, né? E ajuda bastante, e outras vezes omite coisas importantes, né? Mas não por maldade, mas por falta de experiência ou por falta desse entendimento do que a equipe precisa estar percebendo também. Então, é sempre uma conversa muito franca. E vinha de tudo, né? E o meu salário, né? Como é que fica? Mas tudo com muita clareza, né? Com muita naturalidade, deixando muito claro o porquê que era assim, o porquê que ainda não era, e como é que a gente está construindo, né, a mudança que precisa. E parabéns pela coragem, né? Porque quem pergunta tem que escutar. Então, quando a gente abre a pergunta, pode vir, né, de tudo. E vem de tudo, né? E é para isso que a conversa existe, né? Para criar esse... Mas o resultado foi muito positivo. Né? O retorno para casa era sempre... Às vezes a gente, né, não parava. mas isso, mas aquilo. Bastante coisa pra gente... Mas é assim, né? É assim que eu acho que a gente vem construindo o CIE de Santa Catarina, né? Com esses espaços de escuta, esses espaços seguros. As pessoas se sentem mesmo. E é isso aí, vamos... O desejo é continuar assim porque é importante que todo mundo se sinta parte disso, né, Matheus? A gente falava ainda há pouco da questão da GPTW, que a gente conquistou, né, a certificação. Eu acho que ela vem disso também, né? De as pessoas sentirem esse lugar, essa participação, né? E não é um faz de conta. Então, por isso que quando eu falei faz diferença quando é o superintendente que vai lá, faz diferença, né? Porque a pessoa ouve... E é essa questão da segurança. Mas por que isso... E é isso, vinha de tudo, né? Mas por que isso ainda não aconteceu? Ou vai acontecer? Tá, mas e por que isso não é assim? E vinha das equipes e também dos gestores, né? Que às vezes... E acho que um momento para eles também, para os gestores, né? Para quem estava lá na ponta, o líder local... Também de perceber, e talvez até se incomodar com alguma, poxa, mas por que eu não percebi? Ou por que para mim não veio desse jeito? Então, o Papo Reto, ele veio como uma inovação, assim, de ação, de liderança, né? Por vários motivos. E trouxe muita coisa
Nem tudo a gente consegue dar resposta de bate-pronto, né? Tem coisas que são processos que demoram um pouco mais para acontecer, mas eu não tenho dúvida de que todo esse trabalho ajudou a gente a estar onde a gente está hoje, com um pouco mais de clareza para falar do plano estratégico e para os gestores, né? Para os líderes que participaram lá com as equipes, também de entender qual que era o propósito, por que essa ideia? Todos, sim, a gente não teve rejeição, não teve resistência, todos participaram de todos os momentos, então é algo que nos tira, né, desse lugar de trabalhar só com o que chega. Sim. Ir lá no lugar, no local e ver o que realmente é, né? Eu falo para a equipe ali, né, para o time de RH, que conhecer, como a gente não tá tudo num espaço só, a gente conhecer onde estão os nossos colaboradores, né? Às vezes, assim, aonde senta, com quem que compartilha a ilha, né? O quanto isso faz de diferença. Entender a dinâmica da unidade. Exatamente, também. Né? O quanto isso é importante. E o que isso gerou de ações da área de gestão de pessoas, né? Depois de fazer toda essa caminhada aí, o que para você veio à tona, o que você, né, de alguma maneira, trouxe para prioridades de gestão a partir dessa leitura de cenário? Então, há algum tempo já a gente vem se dedicando e se preocupando bastante com a questão da liderança. Então, particularmente, claro que tem outras ações, né, que a gente desenvolve, mas para mim veio muito a questão da liderança, né? Então, assim, quanto a gente precisa capacitar esse líder, de sensibilizar esse líder, de entender que ali naquele lugar ele tem sim um papel diferente e não só um executor de tarefas, mas de ter um momento com a equipe, de olhar para a equipe, né, de ter um momento que eu digo, a gente agora, né, a gente trouxe algumas ferramentas de gestão, esse ano, com um pouco mais de força, a gente está trabalhando com mais enfoque, essas questões de feedback, as reuniões one-on-one, tudo que a gente pode, né, somado ao que foi desenvolvido ano passado com a Avilon, para fortalecer essas lideranças, a gente tem muita coisa para fazer ainda, mas a gente tem incentivado, né, no setor de gestão de pessoas, para que os líderes exerçam esse papel. Porque aquilo, não adianta o colaborador vir direto para RH. A gente tem um canal de escuta, né? Às vezes eu não quero falar com o meu líder. A gente tem um canal de escuta que chama-se E-Escuta, que é um canal de acolhida. Muitas vezes os chamados eles não têm relação com o trabalho, são questões mais pessoais e a gente encaminha. Às vezes tem questões com o trabalho, aí a gente traz para dentro, né? Analisa a situação. É um canal também de segurança psicológica, a gente não expõe, a gente, às vezes, tem uma pessoa do time que faz essa escuta, e aí ela traz quando é algo que precisa, né, compartilha comigo quando é algo que a gente percebe que tá passando dos limites, daí a gente organiza as informações e eu compartilho com o Marcelo quando precisa de uma tomada de decisão, né, ou algum encaminhamento mais crítico. Então, do Papo Reto, mas já, acho que o Papo Reto é uma derivação já dessas inquietações, veio para mim essa questão de o quanto a gente precisa olhar para as pessoas. E aí, pro meu dia a dia, vem essa questão, né? Meu Deus, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou trazer isso para cá, né? Sim. E aí é o que o Marcelo fala de a gente entender que a gente não dá conta de fazer tudo sozinho e a gente precisa de bons parceiros para nos ajudar, né? Nessa caminhada. Complementando, Matheus, Dani, uma das iniciativas também que veio, né, de maneira bem prática, além do que a Dani falou, foi uma revisão do nosso processo de integração, né, do onboarding. Então, a gente viu ali o quanto novos colegas que estavam entrando nas unidades iam aprendendo com aqueles colegas que já estavam, né, que tinham ali as suas referências também lá do passado. E porque nessas conversas, nessas rodadas, a gente percebia alguns processos e ficava se questionando, eu mesmo me questionando, mas para que serve isso daí, gente? Sim. Né? Por que vocês estão fazendo essa atividade dessa maneira? Ou para que controlar tal número, tal indicador? E a resposta é aquela famigerada, mas eu aprendi assim, né? Sempre foi assim. Sempre foi assim, sempre. Assim. Ensinaram assim. Por mais que eu tenha aposentado vários, sempre foi assim. Ainda tem alguns aí que restam, né? E é isso, né? A pessoa naturalmente vai aprendendo com aquele colega que está ali, né? No dia a dia, que sim, detém o conhecimento, detém a expertise para desenvolver tal processo, mas que também carrega alguns vícios, né? Que já poderiam
ter sido deixado de lado, né? Sim. Então, olhar para quem está chegando e fazer com que o nosso coordenador, né, lá na ponta, a liderança da equipe, assuma uma responsabilidade ainda maior sobre essa integração, foi também uma providência decorrente dessas rodadas, né? Entender que ali é o papel do líder. Ele é a referência, né? E ele precisa ser a referência também na questão de comportamentos, de quais processos, o que faz ou não sentido ser mantido ali, né? Por estar mais em contato com a sede, com todos os gestores aqui, gerentes, mas também com essa responsabilidade maior lá. Ainda é comum, né, a gente encontrar algumas equipes que, não, entrou, eu sou a coordenação, mas tal pessoa aqui vai assumir a integração. Né? E aquele colega também nunca foi preparado para isso. Sim. Né? Então, acaba passando da maneira como acha que tem que passar. Né? Então, olhar para isso de uma maneira mais estratégica é uma mudança também significativa que a gente está implementando ainda, né? Sim. Mas que foi derivada dessa percepção local ali, né? Bacana, parabéns, acho que é super significativo, né? Um movimento de escutar em loco as pessoas e conseguir criar esses canais de proximidade e de transformação. E falando em transformação, vocês falaram aqui, né? Vocês juntos têm 47 anos, né? De CIE. e a gente vive num mundo em frenética transformação. Assim como vocês devem perceber no público de vocês, nos mais de 200 colaboradores diretos, vocês atendem aí milhares de jovens, 4 mil empresas, né? Aproximadamente 4 mil empresas aí que são parceiras do CIE. Eu quero perguntar para você, Marcelo, como é que você vê a transformação desse público que está entrando no mercado de trabalho, né? Desses jovens. A gente fala muito hoje de escassez de profissionais no mercado. A gente tem uma condição hoje de pleno emprego em Santa Catarina, já instalada há alguns anos recentes, mas assim, a gente, né, é considerado um estado que tem pleno emprego, então existe muitas pessoas, né, para trabalhar, ao mesmo tempo existem muitas oportunidades, mas a gente sabe que está aquém ainda, né? As empresas estão deixando de crescer e se desenvolver por falta de profissionais qualificados. E a gente acredita, então, que os jovens são essa promessa, né? Que vamos conseguir fazer essa virada de evolução, de crescimento, de produtividade com essas novas gerações que estão entrando. Mas essas novas gerações são gerações diferentes daquelas lá da década de 80, 90, início dos anos 2000, e agora estamos aí, né, já no ano 2025. Então, como é que você percebe a transformação desse jovem, né? O que ele está dizendo hoje, o que as empresas também estão tendo de desafios hoje para conseguir atrair e engajar esses jovens? Me dá um pouquinho dessa tua perspectiva aí de quem está em contato com tantos clientes. Então, Matheus, eu acho que se a gente olhar assim para cada geração, né, cada uma delas tem a sua perspectiva, né, tem o seu olhar, o entendimento de carreira profissional, de atuação profissional, e essa, claro que é um desafio, né, a geração Z, mas eu acho que não só ela, né, a nossa geração também é um desafio. Né? Se olhar para o estilo, para o modelo de gestão, também é um desafio mudar o comportamento, mudar esse modelo em colegas da nossa idade, né? Você me deixou mais velho agora, com uns 47 anos de experiência, mas eu acho que a gente 27. compartilha da nossa idade aqui. Então, também é um desafio para a gente. Né? Então, é um verdadeiro encontro de gerações, né? Não é só a nossa geração e a geração nova, a gente tem no meio delas outras duas, pelo menos, duas aí, né? Em várias empresas, e já está chegando uma outra. Então, eu vejo, assim, o que a gente precisa fazer de diferente para conseguir colher e extrair de qualquer geração que seja, né, o melhor do seu potencial. Né? Todo mundo se preparou para estar no mundo do trabalho. De alguma maneira, né, o jovem que está entrando agora no mundo do trabalho, ele também tem a sua expectativa e ele quer isso. Né? Então, ele está buscando essa colocação, esse lugar ao sol. Então, não dá para a gente sair rotulando sem olhar para os dois lados, né? E a liderança do outro lado, como é que está? A gente tem aqui o jovem, que, claro, tem uma geração imediatista, uma geração que quer tudo para ontem, que não espera mais do que um ano para receber uma promoção, né? Mas que tem muito potencial, que tem muita flexibilidade também para lidar com outras questões, que tem uma entrega bacana também e às vezes muito mais rápida, né, do que outros colegas.
E eu preciso ter essa habilidade, né? As nossas lideranças, de modo geral, precisam ter essa habilidade. A gente tem uma preocupação muito grande internamente, mas olhando agora para fora, né, para os nossos parceiros e para os jovens que nós atendemos, a preocupação é ainda maior, porque nem todas as empresas estão se preparando como deveriam para esse momento, né? De olhar para as suas lideranças e pensar em como essa liderança vai conseguir extrair ali o potencial de quem está ingressando, né, no seu quadro. Seja estagiário, aprendiz ou um novo colaborador, né, que já entra CLT, mas que também tem, às vezes, as gerações são parecidas. E como é que eu consigo extrair isso? Então, o líder também precisa desenvolver algumas habilidades que estão sendo cada vez mais necessárias, né? Essa escutativa, essa simpatia, essa inteligência emocional, né, que a gente precisa ter, uma resiliência também cada vez maior, para entender e poder apoiar as diferentes gerações, entregando aí dentro de um modelo de liderança cada vez mais situacional, né? Sim. Precisa ser cada vez mais situacional, aquilo que cada um precisa para desenvolver e entregar o melhor do seu resultado. Ali no CIE a gente começou a desenvolver, preocupado com isso agora, a gente entregou agora, recentemente, né, fez o lançamento de um programa, a gente intitulou de Talentos 360. Na verdade é um combo de ações, né, de iniciativas, que olha para o jovem e tenta entender com esses jovens que estão ingressando no mundo do trabalho, quais as competências esperadas, né, olhando para as empresas, quais as competências desejadas, esperadas, e então olhando para o jovem também, entregando um conteúdo para que ele consiga desenvolver cada vez melhor ou de maneira mais rápida, né, com dicas práticas, um pouquinho mais dessas competências, então de comunicação assertiva, um pouquinho de inteligência emocional, resolução de conflitos, criatividade talvez, mas também olhando para o supervisor. E vamos lá, você tem um tesouro na mão. Agora você precisa saber lidar com as ferramentas, né, para lapidar essa pedra bruta, né? E requer habilidade e requer também algumas competências que nem todos os supervisores desses jovens, os líderes desses jovens, detêm e que também precisam desenvolver. E ainda mais num programa, se a gente olha para um programa de estágio ou de aprendizagem, às vezes a empresa, por exemplo, é uma empresa cotista, ela precisa cumprir uma grande quantidade de contratação de aprendizes, por lei, e ela sai distribuindo, o RH distribui, então vai um aprendiz para essa área, 2 para aquela área, 3 para outra, o supervisor recebe aquele jovem ali, né, que cai de paraquedas na área. Ali. Então, mas e aí? Como é que eu vou lidar agora com um jovem de 14, 15 anos, né, no meio de um grupo de diferentes faixas etárias ali também, diferentes gerações, né? Eu não posso me comportar com esse jovem aqui, talvez como eu me comporto com meu filho em casa, né? E eu também preciso rever até o meu comportamento com meu filho, talvez, né, em função desse jovem que está aqui, né, para conseguir desenvolver nele as habilidades que a minha empresa precisa, né, para que ele entregue da maneira como eu preciso aqui, né, e que realmente colabore, né, que faça sentido o papel dele ali. Então, de um lado, a gente tem uma entrega de conteúdo para desenvolver as competências dos jovens. Do outro lado, também uma outra entrega de conteúdo direcionada aí para desenvolver as competências dos supervisores, né, que são os líderes desses jovens. E no meio disso, a gente pensou em um outro instrumento, que é um relatório de avaliação, um relatório de desenvolvimento dessas competências, onde a gente não olha mais só para a questão acadêmica, né, como se olha até então, né, e até porque isso é uma responsabilidade muito maior nessa relação de estágio, por exemplo, da instituição de ensino, que precisa fazer esse acompanhamento acadêmico do programa de estágio do jovem, do que até do CIE, né? Mas o CIE já detém esse know-how. A gente sabe como fazer, a gente já tinha essa operação acontecendo. Mas por que não, então, mudar isso? Em vez de olhar só questões acadêmicas, começar a avaliar também o desenvolvimento dessas competências. Será que aquele jovem se comunica frequentemente de uma maneira assertiva, ou raramente, Sim. Né? Ou pouco, ou nada desenvolve daquilo? Então, à medida que a gente começa a avaliar cada uma dessas competências mais esperadas, de uma maneira geral, pelas empresas, a gente também começa a ter dicas de que conteúdos a gente precisa incrementar nessa formação, nessas habilidades ali dos jovens, e também de como os supervisores do outro lado precisam se instrumentalizar
né, com outras técnicas, com ferramentas, para conseguir desenvolver essas competências ali esperadas. Então, a gente tem um desafio que saiu de dentro e agora está sendo externalizado. Sim. Né? Que antes era os nossos líderes com as nossas equipes, agora olhando para os líderes dos nossos parceiros, com os jovens que a gente está inserindo lá dentro das empresas. A nossa preocupação é fazer com que, de fato, essa primeira experiência, que muitas vezes é a primeira experiência no mundo profissional que um jovem tem, seja a melhor possível, seja a mais positiva possível. Muitas vezes não vai ser efetivado naquela empresa, mas ele precisa ter uma experiência positiva ali, porque a gente nunca esquece, né, do primeiro namorado, da primeira namorada, do primeiro beijo, do primeiro carro que comprou. Não vai esquecer do primeiro supervisor também. Não vai esquecer da primeira referência profissional que teve. Vão marcar, sem dúvida nenhuma. Exatamente. Então, que essa referência seja positiva, né, para esse início de carreira profissional. Sim. A gente estava, inclusive, semana passada com um cliente de uma cooperativa de crédito e ele comentou sobre a estratégia de criar um banco de talentos com jovens. Então, eles investem, de fato, contratando vários jovens e eles percebem que esses jovens têm uma capacidade de aprendizado muito boa e, ao mesmo tempo, de longevidade dentro da organização. Então, a estratégia deles de retenção de talentos é justamente investir em mais jovens do que seria o obrigatório, a cota, porque eles já perceberam que, a longo prazo, esses jovens acabam tendo uma longevidade dentro do negócio, uma ascensão dentro do negócio e até mesmo um comprometimento maior do que a população ali que veio de outras experiências. Então, eles estão até buscando formas de medir isso, mas empiricamente eles já percebem essa capacidade de retenção e de resultado, né, dos jovens. E aí você comentou também sobre essa preparação das empresas, porque naturalmente vocês têm empresas que têm um nível de maturidade e gestão altíssimo e empresas que estão, né, assim, aprendendo ainda ou ainda ignorando a necessidade de aprender esse acolhimento, essa recepção, esse onboarding, né, que é necessário para esses jovens e também para os próprios supervisores e para as equipes lidarem com esses jovens. Então, Matheus, a primeira barreira que a gente precisou vencer, eu acho que foi... Digo barreira porque... não que... Ou melhor, não, talvez fosse uma barreira, mas ainda existia um certo... preconceito no sentido assim de será que nós vamos conseguir, né, nós CIE, será que a gente vai conseguir, por exemplo, colocar um jovem que tem uma deficiência intelectual numa sala de aula para cursar junto com jovens aprendizes, né, que não tem nenhuma deficiência ali. A gente tem uma estrutura limitada, né? O nosso orientador, nem todos têm essa mesma preparação ou estão prontos para receber esses jovens. Então, a gente precisou vencer primeiro essas questões internas, né? Mas a gente conseguiu com muita parceria, né? Então, quando a gente se aproxima de uma PAI, de uma Associação Catarinense dos Cegos, de outras entidades, né? A Federação Catarinense de Educação Especial, grandes parceiros que nós temos, que nos apoiaram nesse modelo de integração, primeiro dentro da sala de aula também, e depois nesse modelo de sensibilização dos parceiros, né? Fazendo algumas reuniões até para sensibilizar, para desmistificar, né, alguns preconceitos ali que a gente ainda carrega, e até para apoiar também algumas questões de acessibilidade simples, né? Às vezes a coisa é muito mais simples do que a gente imagina, para que essa experiência fosse mais natural, né, mais prática também possível, tanto para o jovem quanto para as empresas parceiras que abriram portas, né, para esses jovens. A experiência foi muito boa, né, e isso eu acho que acabou tendo um efeito multiplicador muito legal, que tanto que a gente chegou aí a mais de 800 jovens, né, inseridos dentro do programa de aprendizagem e de estágio durante o ano passado. Existe também a gente sabe, uma certa pressão, né, pela contratação de pessoas com deficiência, certa pressão não, uma cota, inclusive, né, para a contratação de pessoas com deficiência. Uma questão legal, precisa ser cumprida. E no caso da aprendizagem, muitas vezes, numa negociação com o próprio auditor fiscal, a gente consegue dar uma congelada no cumprimento dessa cota, em contrapartida a ele abrir essa oportunidade para um aprendiz, que futuramente pode ser o futuro,
colaborador contratado para cumprir aquela cota. Uhum. Mas aí entra com todo um apoio, com uma assessoria do CIE, da entidade envolvida, seja a PAI, seja a Federação Catarinense. Então, a gente tem excelentes cases, né, de muito sucesso que a gente conseguiu implementar. Uma turma composta por jovens, toda a turma composta por jovens alunos da PAI, lá em Lages. Né? Nós ministramos as aulas, a formação teórica dentro da própria PAI. Né? Inclusive, a gente ficou, será que a gente precisa mudar alguma coisa aqui, modelar um pouco esse conteúdo, como é que é tal? E a nossa surpresa foi outra, né? A própria orientadora da PAI ali dando um feedback, tá ótimo, eles estão adorando isso tudo. Né? Então, como a gente, às vezes, tem preconceitos, né? Sim. E foi uma experiência muito bacana. Outra grande experiência que a gente tem, que acabou servindo de muito exemplo, né, para muitos parceiros, foi dentro da própria Polícia Militar do Estado de Santa Catarina. Então, lá em Florianópolis, a área que cuida do monitoramento das câmeras de segurança da cidade, ela é formada, né? Claro que tem os profissionais ali, os policiais militares também na supervisão, mas ela é formada majoritariamente por jovens aprendizes com alguma deficiência. Seja deficiência física, deficiência intelectual, mas estão desempenhando um papel excelente, assim, né? Bacana, Muito focados, né? E uma contribuição, né, com a segurança pública. Poxa vida, né? E a cidadania desse jovem, né? Sim. Quando ele sai de casa, a gente tem exemplos de jovens que não saíam, assim, que saíam até o portão de casa, não andavam na rua. Hoje o jovem pega ônibus sozinho para ir trabalhar. Né? Então, muito mais do que qual aprendizado teórico que ele vai levar, a gente tem por trás disso tudo uma carga de cidadania, de autonomia, que é impagável. Sim. Né? Então, a gente poder proporcionar isso para um jovem que tinha medo de sair de casa, ou para uma família também, que também tinha medo de deixar o jovem, né, enfrentar alguns desafios, e hoje ele pega o seu ônibus, vai lá, cumpre o seu horário, volta feliz da vida e desempenhando um papel de extrema importância também, né, dentro da área da segurança. Para a comunidade, né? Então, isso não tem preço, né? É um exemplo que multiplica, né? E eu acho que foi assim que a gente conseguiu chegar. Legal. Né? Então, você está nos dizendo, assim, a questão das parcerias, né, com outras entidades especializadas, a coragem, ao mesmo tempo deixar de lado os preconceitos, reconhecer os preconceitos, né, e lidar com eles de forma consciente. Sim. E ao mesmo tempo responder ao propósito. E você falando assim, eu chego a me arrepiar, porque a gente está aqui no podcast que é liderança além dos resultados. Quando a gente fala de além dos resultados, a gente está falando além dos resultados tangíveis. Então, a gente pode dizer, não, a gente temos 800... né, jovens acontecendo nessa condição. Mas quando você conta uma história desse jovem que não conseguia sair de casa, e imagina a dinâmica familiar que acontecia, exatamente, e a dinâmica familiar que passou a acontecer, e a autoestima, a autonomia, o impacto, isso está além dos resultados tangíveis. E é essa a nossa missão, e vocês acabam, né, materializando ela muito bem. Isso que o Marcelo falou do que acontece um pouco dentro dos locais laborais, das famílias, né? Mas o quanto que nas equipes onde né, essas pessoas estão inseridas, o quanto muda, né? Esse caso do pessoal do batalhão ali, né? Em alguns momentos a gente foi visitar, ou, né, mesmo para falar que era um case que precisava ser visto. Era um envolvimento da equipe como um todo com esses jovens que a gente ficava, né, assim, muito surpreso, né? O tamanho era a acolhida, né? Mas não uma acolhida capacitista, né? Não era nesse sentido, era de o quanto fazia, né, diferença mesmo ter aqueles jovens ali naquele contexto. E eu acho que esse também vai muito além dos resultados, né? Tu ter essa diversidade ali. Porque é isso, o preconceito ele vem disso, né? De tu achar que é muito difícil, de que não vai dar certo, de que a pessoa não vai conseguir, E geralmente a gente tem uma resposta de surpresa. Por ser mais simples do que o que a gente imagina. Claro que tem casos que requer mais atenção. Se é um caso de deficiência física, às vezes precisa de uma adaptação. Uma deficiência auditiva ou visual. Enfim, precisa de adaptação. Mas a entrega, ela é... E a gente fala, né, para os orientadores, quando recebem um jovem com deficiência. Porque, né, para eles, naturalmente, vem a preocupação do aprendizado. Sim. E a gente, né, com a equipe pedagógica, a gente fala que não é isso. Não é o aprendizado em si. Então, às vezes, ele não consegue desenvolver uma atividade. Ok, mas ele vai estar num grupo
de outros aprendizes que vão apoiar, ele vai estar fazendo uma atividade que talvez em outro contexto ele não fez, ele vai estar no CIEE, é diferente de uma escola regular, ele vai estar muitas vezes sem um professor auxiliar. Então, desenvolvendo, é necessário, né, essa adaptação para que ele consiga. Então, a gente fala que o aprendizado é a última coisa, do conteúdo em si. Sim. Claro que a gente também... a equipe toda se preocupa, né? Do conteúdo, né? Do aprendizado. É o contexto. Da nota, Sim, digamos, da prova, né? Exato. Ela não vai Basicamente, aprender além disso, a fazer, sei lá. Pode ser que aprenda, né? Temos... Sim, Enfim. mas não é essa mas a esse única, não é- único indicador, né? Até para deixar esse profissional que vai trabalhar com eles um pouco mais tranquilo, porque às vezes requer mais atenção, né? Precisa, sei lá, enfim, determinadas, inúmeras questões. Mas então, a gente faz sempre essa fala, assim, é desafiador? É desafiador. Bem desafiador, né? Tem participação bastante das famílias, das próprias empresas, e a equipe pedagógica sempre procura adaptar o material para que aquele profissional consiga apoiar o jovem. É bem desafiador, mas o que vem além do desafio é muito maior, assim. Não, isso aí Legal, imagina- Aí a gente sente o propósito na pele. Acontecendo, arrepia, né? E essa postura de vocês de estar conectando com o cliente, né? A gente fala também, dentro da nossa própria jornada da Vilon, a gente tem nossa equipe de gestão que não está na ponta entregando os eventos, né? E a gente faz aí ao longo do ano mais de 300 eventos. E volta e meia a gente diz assim, fulano, vai lá acompanhar um evento. Porque quem não tá lá no dia a dia da entrega final, às vezes não consegue entender o impacto que está sendo gerado. Que vai além dos indicadores, né? Que vai além ali da ficha de avaliação. Então, ver o evento acontecer, o cliente respondendo, escutar o cliente na sua satisfação ou na sua insatisfação, sempre engrandece muito a entrega e conecta a gente com aquilo que é mais importante, que é o nosso propósito, né? No nosso caso, o desenvolvimento de líderes e equipes. E aí, conectando, né? Escutando vocês falando, a gente falou sobre os desafios da nova geração, os desafios da gestão, do protagonismo e, ao mesmo tempo, da conexão com o propósito. E percebam que a liderança é sempre um ator, né? Um ator nesse ambiente. Quando você falou dos desafios na área de gestão de pessoas, também a liderança, mostrando, né, e evidenciando que a liderança precisa ser cuidada e, ao mesmo tempo, receber o investimento nas tomadas de decisão. E aí a gente entra aqui na nossa experiência compartilhada, que foi o Evolui, esse programa, né, que nós tivemos a oportunidade de estar junto com vocês, de ser a empresa apoiadora. E eu quero escutar um pouco de vocês também aqui sobre o Evolui, né? Primeiro, assim, qual era o grande desafio inicial que motivou vocês a fazer esse investimento, de reunir todos os líderes, né, numa jornada intensa de aprendizagem? E o que vocês foram percebendo ao longo do ano nesse avanço, ou não, né, da liderança a partir dos objetos de aprendizagem que foram sendo ofertados e acontecendo nessa programação? Assim, antes da gente fechar a nossa parceria, né, Matheus? A gente, de alguma maneira, lá no CIE, já tinha feito algumas entregas para a nossa equipe ali de coordenadores, para as lideranças. Mas ela assim, não tinha uma repercussão, né? Então, a gente chamava em algumas reuniões, entregava, fazia um conteúdo, uma entrega legal, avançava em algumas matérias, algumas técnicas, mas aquilo ia para a ponta, né, depois da reunião e se perdia, né, mas de uma maneira muito fácil, né? Então, não ressonava ali. E a gente começou também a ficar chateado com isso tudo, né? Poxa, a gente chama a turma aqui, a gente passa 2, 3 dias juntos, tem todo um trabalho de planejamento, de se pensar sozinhos, né? Isso fazendo sozinhos, né? Que conteúdo que é legal, o que a gente precisa entregar, tal, qual a expectativa deles. Depois a gente vai lá na ponta, a coisa não fez efeito, né? Não foi para a prática. Aí a gente, né, quando conheceu vocês e toda a metodologia do trabalho, percebeu que, poxa, eu acho que a gente precisa dar um pulinho, né? Ter algo a mais aí, né? Trazendo aqui uma especialidade que não é a nossa ainda, né? Que a gente não detém isso, de fazer com que esse mesmo conteúdo, ou diferentes até conteúdos, né, façam cada vez mais sentido para os nossos líderes. Então, todo o trabalho que a gente fez, eu acho que começou de uma maneira muito, muito bacana, assim, mas fazendo com que o grupo tomasse cada vez mais consciência da necessidade
de colocar aquilo em prática, né? Então, percebendo e fazendo com que eles, líderes também, percebessem, sim, feedback eu sei que é necessário fazer, mas à medida que eu vejo o benefício, né, e consigo colher o benefício disso com a minha equipe, por que eu demorei tanto para adotar essa prática, né, com mais frequência? É diferente, né? E eu acho que vocês, com toda a técnica, com dinâmicas, né, e com vários especialistas aí também, conseguiram fazer uma entrega muito legal, né, muito assertiva, né, chamando atenção para esse benefício, né, e às vezes também de uma maneira muito simples, como é fácil colocar em prática, né, desmistificando um pouquinho, né, e mostrando que todo mundo é capaz, né, independente da sua formação acadêmica, se é psicologia ou não, mas todo mundo é capaz de fazer um bom feedback, né? Claro que precisa se autoconhecer primeiro, precisa saber ouvir, né, uma escuta atenta também, né, mas todo mundo é capaz de desenvolver essa e várias outras experiências. Eu acho que a Dani pode complementar mais ainda né, na gerência dela. Eu acho que essa inquietação, né, de olhar, e é isso, tudo que a gente for falar, pode sortear o tema, a gente vai cair na liderança, né? Então, quando a gente fala de uma maneira maior, né, mais sistêmica, mais global, falando dossiê, a gente não tem como chegar, às vezes, ir mais longe, alcançar esse lugar que a gente busca, almeja, a gente instituição, né? Se a gente não falar das pessoas, e a gente fala muito isso no CIE, a gente não trabalha com um produto, algo que eu tenho na prateleira, a gente trabalha com pessoas que trabalham com pessoas, então a gente precisa olhar para isso, né? E a liderança, ela é esse elo, é o que conecta propósito, conecta resultado, conecta tudo. E então, há algum tempo a gente vinha se preocupando. E as entregas, essas que o Marcelo fala, elas eram pontuais. E aí, para mim, faz muito sentido a questão do desenvolvimento, né? Então, quando a gente fala de um programa de desenvolvimento, é porque tu não vai fazer uma entrega pontual. Eu não vou lá entregar um conteúdo. Por mais que a gente fizesse uma pesquisa prévia de o que você gostaria, o que vocês gostariam de trabalhar. Só que aí a gente, mas peraí, a gente entregou o que eles pediram. Mas aí aquela, né? Talvez nem eles saibam o que eles precisam, não o que eles querem, o que eles precisam. Então, quando veio a ideia do programa de desenvolver as lideranças, e a gente fez isso de uma maneira que, para mim, Matheus, é algo muito característico. Para mim, ficou marcado o trabalho da Vilon, que foi a atenção com que vocês nos dedicaram para organizar esse programa, né? Então, de fato, não foi uma entrega pontual. Foi todo um programa pensado a partir do que a gente trouxe de demanda, que era algo, né? Então, a gente teve um momento contigo, todos os encontros, a gente tinha um momento prévio com quem ia ministrar o workshop. A Jussara, que foi a pessoa que fez a mentoria de todo o programa. A coordenação técnica, né? E a mentoria. Sempre muito presente. Então, essa questão de a gente não... De fato, é isso. O nosso negócio não é desenvolver lideranças. Pode ser que um dia a gente venha fazer, mas nesse momento não era, né? Então, a gente precisava de alguém que viesse e nos desse todo esse suporte. E a Vilon veio como algo... não era só uma consultoria, né? E isso eu ouvia dos participantes, o quanto era bom. A gente percebia que, sim, a vinda, né? Como a gente organizou um calendário também de eventos presenciais, a vinda desses líderes para os eventos, ela era diferente. Ela era diferente, porque a gente eles vinham com uma expectativa, o que vai ser, né? Sabiam previamente o tema, mas como aquilo ia ser desenvolvido, a técnica que ia ser aplicada. E aí, eu acho que foi o que a gente viu de diferença, quando eles voltavam para as suas unidades. Então, a gente teve, assim, dentro do próprio grupo, sempre tem os cases, né? De pessoas que, com muita vontade, mas aí... Não que faltasse orientação, mas talvez não tivesse achado ainda o melhor jeito de consumir aquela informação. Que tem, né? Isso permanece, assim, um líder, assim, for all, como diz lá, né, na classificação da GPTW, que fez muito antes, assim, de qualquer prática incentivada dos feedbacks, de ouvir a equipe, de entender qual era essa necessidade, de voltar para a realidade e levar o que foi trabalhado naquele período de treinamento, de desenvolvimento. Então, a gente percebeu que quem, de fato, entendeu, aprendeu e aplicou... foram os que apresentaram melhores resultados. A gente percebe, né? Porque Sim. Às vezes cai o indicador de chamado para RH, aumenta o índice de satisfação daquela equipe, né? Então, a gente percebe a própria postura da liderança que muda, se torna uma postura, uma liderança mais atenta, muda o discurso.
eu ficava assim, né, feliz da vida quando eu recebia um feedback dizendo, voltei pra cá, e aí, né, falava. Então, tipo, deu certo. O modelo deu certo e com toda essa atenção. Então, a atenção para as lideranças e essa parceria que a gente fez em conjunto foi o match perfeito, assim. Então, além essa preparação, né, essa customização, que eu achei que foi fantástico, assim, para a gente ter o Evolui com a força que ele teve, né, no ano passado. Então, a gente pensou, né, nos workshops presenciais, a gente discutiu os temas em conjunto, a gente pensou nos EACs. E a periodicidade com que as coisas aconteceram, eu acho que também foi um dos ingredientes para fazer ele ser tão forte, né? E eu lembro de algumas vezes que a gente conversou, né? Mas de quanto em quanto tempo a gente vai fazer esse EAC? Então, assim, ó, em nenhum momento, eu que estava como uma espécie de coordenação de todo esse programa, né? Que era o contato com vocês, contato com eles, eu não me senti sozinha em nenhum momento, abandonada. Tipo assim, a gente só vai se falar daqui 3 meses. Não, porque nem dava esse tempo. Sim. Né? Claro que demandou bastante do meu tempo para esse programa, mas eu estava disposta a isso, era algo que eu sabia que ia fazer diferença. Então, deu certo por isso, assim, né? Por toda essa atenção, o time de vocês parecia que era nosso time, né? A gente se sentia muito em casa, em falar com qualquer um dos consultores que estiveram conosco. E esse era também o relato dos participantes, né? Então, todo mundo quer mais, todo mundo fica esperando. Quando a gente fala vilão, todo mundo já fica com os olhinhos brilhando, assim. Porque não tô aqui pra tá falando só isso, porque eu falo mesmo, né? Recomendo, porque realmente a gente viu que foi uma entrega totalmente diferente das que a gente já tinha tido anteriormente, né, Marcelo? E o retorno, né? Esse é a melhor avaliação de quem tá lá e do que foi pra prática. Então, a gente teve alguns relatos das equipes que dizia, né? Conta, eu quero saber os causos. Os causos aí, diziam, né? Mas é só pros líderes que vão fazer o trabalho com a Vilão? É só os líderes, né? Então, a gente ainda não liberou os nossos EACs para as equipes, mas a gente tá em vias de liberar. Porque a linguagem é acessível, né? Então, não é um conteúdo EAD que tu faz por fazer, né? Assim, de fato, tu consegue se dedicar ao conteúdo e trazer para tua prática, né? Então, isso é muito bacana. E a imagem que a gente tem da Vilão lá dentro é isso, né? Quando a gente fala Vilão, fica todo mundo querendo saber o que vem, porque sabe que vem coisa boa, que vem de qualidade, que vem com atenção, né? Então, uma entrega bacana. muito boa. Obrigado pelo feedback aí. Imagina. E vamos compartilhar, que bom que tá gravado, a gente vai mostrar para todos os consultores envolvidos, né? E essa tua fala, do teu envolvimento também, eu acho que tem nessa jornada uma contribuição muito importante, né? De vocês como gestores e priorizadores dessa pauta. Porque se a pauta não é priorizada, até voltando um pouquinho na história, eu lembro quando a gente fez a primeira ou segunda conversa que os encontros estavam atrelados aos encontros presenciais que aconteciam para alinhamento de gestão. Sim. Encontros, se eu não me engano, a cada 3 meses, se eu não me equivoco, né? E aí nós começamos a discutir formas e a gente pensou, não, olha, mas só a cada 3 meses eles terem essa conexão não vai gerar o impacto que vocês precisam. Isso. Que era o amadurecimento dos líderes, né? Uma postura ainda mais humanizada e equilibrada nos fatores operacionais e de cuidado com o time, que vocês já visualizavam essa necessidade. E aí nós começamos a articular as outras ações. E um ponto que me chama a atenção foi essa combinação essa combinação híbrida, né? Que foi os presenciais e o online. Que era também um ponto naturalmente de preocupação de vocês, assim, será que o pessoal vai engajar no online? Porque nós tínhamos os cursos EAD, que a gente chama de EAC, tínhamos as mentorias online, tínhamos os webinars online e tínhamos workshops presenciais. Então foi um conjunto aí de ações. E vocês entendem, então, que teve essa adesão no online, mesmo o online não sendo uma prática tão forte até aquele momento. Com certeza, teve, né? Claro que a gente... Esse trabalho, né? Uma entrega como a que foi feita era algo também desejado pelo time de líderes, né? Justamente por perceber que também... claro que tudo que a gente fez teve o seu valor naquele momento, mas a gente queria algo mais, assim, algo que a gente pudesse fazer
essa identificação de que fez sentido, né? Então, eu acho que quando a gente falou que ia ter, né? Quando a gente fez a abertura e começou a falar que ia ter uma parceria com a Avilon, talvez no primeiro encontro, nem todo mundo ainda sabia direito o que era a Avilon, mas foi só ali, né? Depois todo mundo já entendeu o que era, do que se tratava. E quando a gente lançou, Evolui, e a gente teve também os projetos de transformação, Isso. que também foram muito legais, né? Que é, de fato, fazer com que... eu aprendi isso aqui, então agora eu vou botar na prática. Alguma coisa eu vou botar na prática. E a gente teve cases muito legais também. Então, essa organização, além da questão do tempo, né? Da temporalidade, a gente falava muito de... Gente, era tudo que a gente queria. E agora tá aqui, né? Aquilo que o Marcelo falava antes, a gente criticava. Agora a gente tem. Então, como é que a gente não vai aproveitar? Agora é sua vez. Vamos Agora lá. é sua vez. Então, tinha, assim, por isso que eu falo, teve, sim, uma questão de envolvimento e de estar junto com esse grupo. Eu fiz, né? Então, eu não podia cobrar se eu não fizesse. Eu não podia dizer se era bom se eu não soubesse que era bom, né? Porque a mentoria foi boa, a conversa prévia foi boa, mas e lá, como é que tá? Então, eu sempre procurava fazer antes de todo mundo para dizer, olha, faz, eu sei que vai fazer diferença. E tinha, né, esse acompanhamento, porque eu sabia que ia fazer diferença. E as avaliações, bom, estão aí para mostrar, né? O engajamento, acho que vem disso também, de fazer sentido. Então, não eram temas que não faziam sentido para eles. A participação de um gerava o engajamento do outro, porque a gente trocava. E aí, já fez? O que achou? É bom, não é bom, né? Então, teve engajamento não só pelo movimento interno, mas também pela qualidade do que foi entregue, né? Com certeza. O pessoal compartilhava os certificados de cada módulo e tal. Então, a turma pegou junto mesmo. Eu trouxe aqui, inclusive, alguns dados, porque, né, quem está nos escutando, às vezes, mas na prática, né, como que era esse programa, como ele estava composto, né? Eu trouxe aqui alguns dados que podem nos ajudar a facilitar essa compreensão para quem está nos ouvindo e nos vendo. Então, a gente tinha em torno de 22 participantes, tivemos aí um total de 5 consultores envolvidos, 9 temas norteadores para o programa, 47 horas de desenvolvimento, envolvendo aí workshops, experiências de alto impacto, os webinars, mais os cursos, né, EAD. Tivemos 22 horas de mentoria no total, então cada participante, claro, teve um número menor nesse processo, mas as mentorias deram apoio também para os projetos de transformação. Tivemos um NPS de 9,7 dos participantes e temas que aconteceram ao longo dessa jornada, né? Autoconhecimento e gestão de pessoas, inteligência emocional, liderança situacional e delegação, gestão do tempo e produtividade, gestão de conflitos, condução de conversas difíceis. Tivemos também comunicação assertiva, tivemos algumas atividades de alto impacto, né, como o Desafio Gigante, que aconteceu também, que gerou um aprendizado muito bacana. E como vocês falaram também, os projetos de transformação, que trabalharam temas como visão sistêmica, um único CIE, inovação e melhoria contínua, e conexão, né? Que foram os temas norteadores aí que o pessoal, cada líder, né, desenvolveu, então, um projeto dentro da sua unidade para colocar em prática as ferramentas que estavam vendo. Tem algum destaque, assim, claro, não podemos aqui, né, digamos assim, enaltecer apenas um líder, né? São vários casos de sucesso e de aprendizagem, mas teve alguma situação, assim, que vocês possam enaltecer aqui pra gente, contar? Algum case? Eu acho que todas as experiências foram válidas porque o movimento, né, que foi exigido para o projeto de transformação, ele foi muito bacana. Então, alguns a gente percebeu, tipo, mas não dá para prorrogar, mas eu tenho mesmo que fazer, mas o que eu vou fazer? Mas eu não tenho ideia do que fazer, né? Pegando um desses temas norteadores. Sim. E quando a gente traduzia um pouco, mas vamos conversar um pouquinho. Fala para mim aí, o que não tem nada, tem certeza que não? E às vezes era uma coisa, meu Deus, é mesmo. Tá, vamos fazer sobre isso aqui. E aí fazia, né? No dia que a gente fez a apresentação dos cases, né, eu não acompanhava todos, né, a Jussara que fazia as mentorias, então ela né, claro, eu sabia qual eram os temas norteadores, mas o que de fato cada um estava fazendo não era algo que eu acompanhei muito. E no dia da apresentação, eu conhecia alguns, mas eu me surpreendi com vários, assim, né, inclusive um que eu falei, dali não vai sair muita coisa, né. Mas porque o preconceito, preconceito, sim, preconceito de às vezes um gestor que já está há mais tempo, né? Aquela ideia de que já sei de tudo, ou isso aqui
E foi um dos que, né, fez, assim, inclusive atividade de alto impacto com a equipe. Foi muito legal, né? Então, a gente teve... Se eu falar um aqui, eu acho que eu vou estar sendo injusta com os outros, mas a gente teve situações né, de líder que, como eu falei, levou... Parece assim, ó, que todas as anotações que tinha no treinamento voltava e aplicava. Então, dá para ver com muita clareza, assim, a aplicação de todos os conhecimentos na prática. Outros que... porque o movimento era fazer algo voltado para a gestão de pessoas, né? Com a sua equipe. Então, para muitos, era algo que, pô, eu nunca fiz isso. Eu nem sei se eu sei fazer, né? Então, para alguns... Era completamente inusitado e até... isso é coisa do RH, né? Se via como incapaz, talvez. Não sei fazer atividade em grupo. E quando a gente via, eles estavam replicando atividades feitas lá pelos consultores, né? E às vezes a gente ficava, meu Deus, será que né? E deu tudo certo. Isso me chamou a atenção. Eu acompanhei alguns cases e foi muito bacana ver que líderes levaram instrumentos que aprenderam, ferramentas que aprenderam. E disse, olha, eu não vou ficar com essa ferramenta só para mim, né? E fez ali um momento de troca com o seu time. Outros que levaram a equipe para fazer atividades externas, como forma de incentivo para a integração do time, para a conexão da equipe. Outros que utilizaram atividades que aprenderam com os consultores, claro, de uma maneira mais simples, mas também levaram para debater os temas centrais, como comunicação, conflitos com os seus times. E além de outras formas, né, eu diria até mesmo potencializar práticas que já existiam dentro da instituição, né, de reuniões, de acompanhamento, de gestão de indicadores, com um toque mais suave de ferramentas de gestão de pessoas. A gente conseguiu observar esse ponto também. Então, assim, eu acho que foi o ingrediente que fez com que, de fato, eles se vissem nesse lugar. Eu não... Quem faz atividade com a equipe de grupo é o RH ou alguém que vem de fora. Não, por que não? Né? Por que não? Então, claro que eu ouvi coisas assim, mas eu não entendo. Eu vou fazer essa dinâmica e vou fazer o quê? O que eu tenho que ler? O que eu tenho que dar de feedback? Né? Então, a gente lembrava, tá, mas como é que foi? Né? A pessoa que trabalhou com vocês trabalhou como? Claro, se aparecer algo que tu acha que tu não vai dar conta, tu depois traz, a gente discute. Ninguém vai ficar sem resposta. Mas não aconteceu, assim, porque eles foram muito cautelosos no que trabalharam, né? E o bacana também era ver o quanto eles ficaram orgulhosos depois de fazer. Então, mesmo quem tinha a ideia de, não sei se eu posso, não sei se eu consigo, por mais que às vezes, né, alguns, eu não vou fazer, fez, né? Fez porque não ia ser o único ou a única que não fosse fazer. E do seu jeito. Então, eu acho que era o que a gente queria. Faz do seu jeito. Faz do jeito que tu acha que dá, mas faz. Se coloca nesse lugar. Porque para a equipe isso faz todo sentido. Eu te olhar e entender que tu é o meu líder direto, que eu posso sim contar contigo, que eu posso sim ter um canal aberto de comunicação, de escuta contigo, né? Que tu é sim o meu representante. Não que essa estrutura que está na superintendência, por exemplo, não vá fazer parte desse dia a dia, mas é uma estrutura diferente, é de suporte pro líder, né? Que tem que estar forte o suficiente, seguro o suficiente ali para dar conta, sim, da operação, para dar conta da gestão daquela unidade e para dar conta da gestão daquelas pessoas, né? Então, esse trabalho, do modo como foi organizado com a Avilon, ele nos mostrou isso. Então, ele deu segurança, ele tirou, sim, as pessoas da zona de conforto, mas ninguém ficou desamparado. Porque a Jussara foi bastante requisitada, né? Nas dúvidas e em como implementar os projetos. Então, não tinha como dar errado, né? A gente quer mais. Uma virada de chave bem legal que a gente teve, né, Dani? Foi isso do pessoal começar a entender cada vez mais que cuidar de pessoas não é assunto do RH, né? Então, é assunto da liderança, né? Então, o RH está lá, toda a equipe, tem uma estrutura, tem programas, tem iniciativas ali próprias, mas ainda era muito presente e claro, que a gente tem que relembrar, né? Sim. A todo momento a gente precisa relembrar algumas práticas, né? E essa responsabilidade, que é do líder primeiro. Né? Então, muitas vezes a gente recebia demandas lá que, tá, mas e o que você já fez? Não fiz nada. Tá, então a gente pode conversar sobre o que você pode fazer, só que quem tem que fazer é você, né? O líder, não é o RH assumir o papel da liderança. Então essa foi uma chavezinha que começou a virar, né, com o Evolui, né, junto com a parceria que a gente teve aí com vocês. E foi interessante também que a gente evoluiu com os EACs, né? Porque a gente começou com os EACs só para os líderes e depois vocês expandiram isso para toda a equipe, né? Estão ainda nesse processo de expansão. E aí eu queria entender, assim, o que no formato, né? Porque o EAD,
em geral, ele é visto com muita reticência, né? As Sim. pessoas têm uma resistência a esse tipo de formato. O que ajudou a vocês tomarem a decisão de expandir isso, né? E com, obviamente, os nossos cursos ali que foram ofertados, né? Uhum. Acho que a qualidade do material que vocês entregaram no online é muito boa, sabe, Matheus? Então, tem o conteúdo teórico, né? Então, tem o vídeo, mas também tem atividade prática ali, tem algum exercício para fazer, algum questionáriozinho, uma leitura complementar ou um vídeo complementar. Então, isso tudo sempre foi conectado com o que vinha depois, né? Com o presencial. Então, era como se fosse era essa sequência, né? Primeiro no online. Era o presencial, depois era o online e depois a gente fazia um webinar que era para reforço, né, do conhecimento. Para fechar ali o curso do Então não era algo solto, né? Uhum. Estava sempre conectado com a prática depois, né? Com outras vivências e isso foi muito legal. E vocês, né, o EAC é a nossa experiência de aprendizagem camaleônica. E o camaleão é um símbolo também que o Marcelo gosta bastante, né? Aqui, né, abrindo aqui nessa história, a gente fez o primeiro encontro, um evento para todos os colaboradores, sim, né? Mais de 200 colaboradores ali em Governador Celso Ramos. E a gente levou o nosso mascote aqui, o camaleão. E aí passou alguns dias, o Marcelo me liga e disse, olha... Aquele camaleão lá, eu quero eu quero um daquele pra mim, porque o camaleão também tinha um simbolismo muito forte pra você, né? O que o camaleão representa pra você, Marcelo? Mas, sabe, tem algumas características que eu acho que são bem compatíveis com uma boa liderança, sabe? Então, você precisa ser discreto, né? E o camaleão é um bichinho discreto. Né? Tem o globo ocular ali que se mexe independente um do outro, né? Então, tem um olhando pra cá, o outro tá olhando pra lá. Né, percebendo, então, essa visão que a gente pode falar de uma visão sistêmica também, né? E essa flexibilidade de se adaptar a vários contextos, né? Porque é isso, a gente tem diferentes equipes, tem diferentes realidades, e o líder precisa ter isso presente sempre, né? Então, não é o meu modelo, é o modelo que a minha equipe precisa. Né? E eu preciso ter a habilidade de saber contornar essas diferenças. Então, alguns colegas a gente vai agir de uma maneira, outros... É aquilo que a gente falou da liderança situacional, né? Fazendo entregas diferentes, conduzindo de uma maneira diferente e necessária, com equidade, tem a ver com o nosso propósito também, né? Com justiça, com equidade, entendendo o momento de cada um, mas também reconhecendo que existem potenciais ali. Né? Nós contratamos pessoas com potencial. Ninguém contrata gente incompetente. Sim. Se em algum momento... Né, a gente não consegue tirar proveito ou fazer com que esse potencial todo aflore, a gente precisa perceber também que, talvez a nossa liderança não esteja ajustada da maneira que precisa. Né? Então, eu acho que o camaleão tem muito a ver, né, com essa descrição e essa adaptação aí nas empresas. Perfeito. A gente também acredita muito, né? Para nós é um ícone, um símbolo e uma inspiração. A gente se materializa no camaleão. Esse aqui, em especial, como eu te falei, foi um presente. Eu não consegui achar um igual. Mas a gente tá aqui celebrando também os nossos 18 anos, né? Estamos ainda nesse ano. E a gente tem celebrado e reconhecido clientes, parceiros que têm características camaleônicas. Então, vou pedir aqui para a produção me entregar aqui o nosso... Eu não acredito. Lembrete. Não é bem um camaleão, né? Mas ele também um símbolo disso. Então, dentro do nosso, digamos assim, cenário de análises, a gente entende, né, que o programa Evolui, ele teve uma combinação de estímulos e, ao mesmo tempo, uma flexibilidade de vocês para encarar essa jornada muito flexível e muito camaleônica. Então, a gente aqui reconhece e intitula vocês como camaleônicos também. Aí, vou abrir aqui, ao vivo. Claro. Nossa, essa é a ideia. Será que é? Não sei, né? Vamos ver. Não é bem... Vamos ver. Deixa vocês... Vamos lá. Olha só. Que lindo! Bacana, poxa. Como é que é? Então, é nosso lembrete, ao mesmo tempo, homenagem aí a vocês. Que legal. Bacana, camaleão. Camaleonismo. Camaleonismo.
É isso aí. Acho que é uma nova competência que a gente É isso mesmo, é o nosso neologismo aí para explicar esse legal, conjunto de habilidades, né, que você tem, que a Dani tem e que levam isso para todo o CIE. Muito obrigado, Matheus. CIE, parabéns por promover um ambiente de aprendizagem criativa e inovação. Agradecemos pela parceria que impacta, transforma e gera um legado de resultados tangíveis e intangíveis. Vocês são camaleônicos. Que legal. Bacana. Obrigada, Vai pra obrigada. Uma salva de palmas aí da Obrigada. produção, né? Obrigada, gente. Os nossos... Destaque lá. Muito obrigado. Legal, legal. Valeu. Que isso, né? Um prazer. legal. É um reconhecimento aí. O camaleão ainda vai vir, mas o Não, significado dele tá na eu mão. já andei pesquisando, mas eu não encontrei. Se não vier, ele vai Mas- continuar pedindo o camaleão. Mas o camaleonismo Muito você já bacana. tem, porque é isso que é mais legal. importante. A habilidade, a gente E aí, já- quando você relata, né, a tua gestão, fica evidente essa capacidade de flexibilidade, de adaptação, e aí tem a materialização, né, Obrigado pelo carinho. Matheus. O reconhecimento dessa desse habilidade. E, assim, eu entendo que é algo de todo CIE, né? Então, o nosso papel lá, enquanto liderança, não é outro senão de incentivar, de dar o exemplo, né? E de tentar deixar esse legado, né? Então, muito mais do que estruturas, sistemas, resultados, né? Claro que são importantes, né? Tem a sua importância, sem isso nenhuma organização sobrevive, né? Mas são pessoas, né? Então, quando a gente entende que a gente só faz isso tudo com pessoas, né? Que a gente precisa de pessoas atendendo, né? É gente atendendo gente, né? Por mais que se tenha IA, por mais que se tenha de várias ferramentas e robozinhos e agentes de IA por aí, a gente tem lá uma percepção muito clara, né? Uma certeza de que cada vez mais a gente vai precisar de pessoas cada vez mais atentas, né? Sabendo entender a demanda do outro, né? Porque isso a IA não vai dar conta. Né? Então, e a gente precisa disso para desenvolver os nossos jovens, os futuros líderes de amanhã. Essa é uma responsabilidade que a gente compartilha com todos os nossos parceiros, né? Com a Vilon, mas também com cada uma das empresas parceiras do CIE. Elas estão também deixando um legado, nos ajudando a deixar esse legado na vida de cada jovem. Por pequenas referências, pequenos exemplos que o supervisor dá no dia a dia, aquilo ali ajuda a moldar. Mas que a gente saiba que tem uma idade, que a gente molda o caráter de uma criança, tal, mas os exemplos são sempre necessários, né? As referências positivas na vida de um jovem que está ingressando no mundo do trabalho, isso não perde a importância nunca. E aí também aqui né? A gente materializa aqui isso, né? Um pouquinho com os nossos parceiros, né? Que a gente acredita e a gente percebe no dia a dia, né, que a grande maioria deles entende dessa responsabilidade, coloca isso em prática com os jovens, e que a gente agora tem uma responsabilidade cada vez maior, camaleônica, né, de levar cada vez mais esse conteúdo e essas competências para que eles também desempenhem cada vez melhor o seu papel lá na ponta. Muito obrigado. E a gente vai se encaminhando para o final. Aqui tem muita coisa para a gente conversar. Talvez um episódio 2 seja muito bem-vindo, pelo menos na minha opinião. Quem sabe vem um camaleão no episódio 2? Quem sabe ele nasce, cresce e se desenvolve para migrar lá para Florianópolis. E eu queria que vocês deixassem, então, uma mensagem final, né? Uma frase de para-choque de caminhão, ou uma inspiração nietzschiana, ou, enfim, alguma coisa que vocês queiram compartilhar aí para quem está nos acompanhando. Enfim, fica aí o convite para vocês deixarem uma mensagem que faça sentido para vocês e que toque as pessoas que estão nos ouvindo. Legal. Bom, primeiro agradecer pela oportunidade. Eu venho mesmo sem camaleão, pode me convidar. Fechou. Eu não sei se você é tão profunda quanto uma frase de para-choque, né? De caminhão ou um Nietzsche, mas eu acho que registrar de novo aqui, né? O quanto foi gratificante, o quanto foi edificante. Acho que todo mundo que passou pelo Evolui, lá no o CIE como um todo, foi tocado, se desenvolveu, cresceu enquanto líder. A gente aprendeu muito, enxergou muitas coisas que a gente talvez não tivesse se dado conta ainda. E hoje, por exemplo, receber uma homenagem como essa aqui diz muito pra gente, assim, né? Então, enquanto gestora de pessoas, né? Que não é fácil sustentar esse cargo, né? Porque a gente entende, sim, que a questão do exemplo, ela faz uma boa ou uma liderança mediana, uma liderança ruim. E a gente quer que as coisas sejam boas, porque a gente multiplica isso, como o Marcelo já falou, para os nossos parceiros. E a gente quer que todo jovem, toda pessoa que tiver numa oportunidade de estágio, num programa de aprendizagem, possa viver isso da melhor maneira possível. Então,
a gente quer que os nossos parceiros sejam esses locais, essas pessoas, essas empresas. Então, agradecer pelo convite, dizer que foi muito, muito bacana estar aqui. Eu me sinto muito à vontade com a Avilon, falei já que parece que a gente já é de casa um do outro, Sim, né? isso mesmo. E que desejar muito sucesso, né? Em todas as etapas que vocês venham a ter aí pela frente. E contem sempre com o CIE. A gente vai estar sempre disponível para, né, fechar uma parceria, porque a gente sabe que, de fato, dá nome para a palavra, que é parceria, né? Não é somente a compra de uma consultoria, é uma entrega que vai muito além disso. Então, agradecer, né, em nome do CIE, de todos os líderes, a todos os colaboradores da Avilon que estiveram conosco nesse período todo, né? De quem coordenou, de quem ministrou o workshop, dos vídeos que a gente viu, de quem estava por trás, às vezes num controle de certificado, de presença. A toda a equipe, muito obrigado e contem sempre com a gente. Obrigado a vocês também pela parceria, confiança. E a gente acabou como passou rápido esse tempo, a gente acabou não falando com mais detalhes sobre a certificação que vocês receberam do GPTW, né? Entre as melhores empresas para se trabalhar. Parabéns, né? E vocês são camaleônicos mesmo, porque acabaram também de receber 2 certificações, uma do GPTW e outra relativa à saúde mental. Isso, que também é da GPTW, da GPTW né? também. Mental Health, é uma outra certificação, uma dupla certificação da GPTW. Conseguindo aí, né, mais um marco dentro da gestão de vocês. Parabéns também por essa conquista e reconhecimento. Muito obrigada. Desculpa aqui. Matheus, eu queria terminar agradecendo também a oportunidade, o reconhecimento, né? Isso aqui a gente compartilha contigo, né? Com toda a equipe, como a Dani falou, da Avilon. E resgatar um pouquinho do nosso propósito aqui, né? Uma sociedade mais justa e equitativa, a gente só constrói, e às vezes parece que é uma coisa meio longe demais, né? Mas quando a gente começa a verdadeiramente acreditar no potencial de desenvolvimento de todas as pessoas, né? De qualquer organização, quando a gente entende que todo mundo tem direito a essa oportunidade também de se desenvolver, a gente começa a construir uma sociedade mais justa e equitativa, né? Então, o nosso propósito vem daí, né? Também porque a gente acredita nisso. E não tem como a gente colocar isso só lá para fora, né? A gente precisa acreditar aqui dentro da organização, no potencial de desenvolvimento das nossas lideranças, das nossas pessoas, que todos merecem essa oportunidade, que todos os jovens, que todos os supervisores dos jovens também, né, que desempenham esse papel. E é assim que a gente vai transformar e vai construir uma sociedadezinha cada vez mais justa, mais equitativa e melhor para se viver, né? Então, muito obrigado aí pelo apoio, pela parceria que a gente tem com vocês nessa jornada. É assim que a gente vai construindo o nosso ecossistema aí, né, para tornar um futuro cada vez melhor. Muito obrigado. Excelente. Obrigado a vocês pela disponibilidade, pela confiança, por estarem aqui compartilhando essas histórias, além de todas as ações e agendas que vocês têm, vir aqui contar essas histórias pra gente também é edificante, nos reabastece, nos impulsiona dentro desse propósito que é o desenvolvimento. Nós aqui estamos numa mesa de parceiros, de fato, né? Não só de negócio, mas também de propósito, porque a gente está nessa mesma jornada, nesse mesmo barco, que é promover o aprimoramento do potencial. Como você falou, né? Quando chega um jovem, uma nova contratação, existe ali um potencial. E a gente precisa dar condições e ofertar oportunidades de aprendizagem para que essas pessoas se coloquem, recoloquem, evoluam dentro da organização. E essa é a nossa missão também dentro da Avilon. Então a gente está aqui em casa, literalmente, com vocês, e é um prazer escutá-los, esses causos de evolução, de sucesso. E fico muito feliz, né, que o Evolui tenha sido mais um impulso dentro da gestão, que a gente siga evoluindo, né, com outras iniciativas. Temos já outras iniciativas aí acontecendo junto com vocês, então a gente agradece muito. E ficamos aí com um combinado, né, de retornar aqui para outras temáticas que a gente não conseguiu falar, né? Tinha tanta coisa legal aqui. O Marcelo também, entusiasta da inteligência artificial. A gente acabou não entrando nesse assunto, que era um assunto que a gente queria entrar. Enfim, outras coisas que deixam aí nossos ouvintes, telespectadores aí curiosos para um futuro episódio. Bom, quem nos acompanhou até agora aí nessa longa conversa, porém muito frutífera, a gente agradece demais a sua atenção e a sua companhia. Se você curtiu e gostou, compartilha com alguém, indica, dá lá uma flechinha lá para indicar para alguém que faça sentido, se isso te fez sentir. Se você não gostou, também nos mande seu feedback com sugestões de melhoria, temas, ajustes, ou enfim, qualquer uma informação que seja valiosa para o nosso crescimento e aprendizagem. Muito obrigado por nos acompanhar, obrigado mais uma vez, obrigado à nossa produção que está aqui fazendo acontecer esse encontro, e nos encontramos
encontramos num próximo episódio do nosso podcast Liderança Além dos Resultados, que é um momento e uma oportunidade de falar sobre gestão, desenvolvimento, aprendizagem e outros assuntos que rodam esse universo. Muito obrigado e até a próxima.